Fala, meu povo maravilhoso, Deus te abençoe. A nossa equipe de comunicação, sempre com muita vontade de levar você ao melhor das coisas de Deus, está promovendo para nós, para mim, para você, essa série sobre sexualidade e afetividade. Você que não acompanhou o vídeo da semana passada, você está atrasado, viu? Nós trabalhamos na semana passada sobre a cura da sexualidade, afetividade e genitalidade. E hoje é o segundo vídeo da série e nós vamos tratar sobre o manual da castidade, ok? A castidade é o sexto mandamento da Decápole, da lei de Deus revelada a Moisés. E o Catecismo da Igreja Católica trata da castidade a partir do parágrafo 23:37 até o 23:45. São 8 parágrafos dedicados à castidade. Quando você começa a ler o Catecismo da Igreja Católica, você tem o sentimento de que tudo na vida parte da castidade. Então o Catecismo diz que a castidade te leva à imortalidade, a castidade te leva à pureza, a castidade te leva à ternura, a castidade te leva à caridade, a castidade te leva à plenitude. Então parece que todas as coisas fluem na nossa vida a partir da castidade. É por isso que Santo Agostinho disse que quem não for casto não consegue executar mais nada em sua vida. Portanto, a castidade é uma grande virtude a ser conquistada, mas difícil, muito difícil de ser conquistada. O Catecismo da Igreja Católica, nesses 8 parágrafos que eu disse, você pode conferir em casa, Catecismo da Igreja Católica, do 23:37 ao 23:45, ele dá algumas dicas que nós estamos chamando aqui agora de manual da castidade para você conseguir conquistá-la, ok? Primeira dica que o Catecismo da Igreja nos dá é conhecer a si mesmo. É a virtude do autodomínio. Você precisa saber seus limites. Você está namorando, você vai beijar alguém. Até onde você consegue ir? Você precisa saber dos seus limites. Você está em casa sozinho, são 11h40 da noite. Você resolve dar uma passada nos canais. A essa hora, até onde você consegue ir? Seu namorado foi te deixar em casa. São 11 horas da noite, não tem ninguém na rua. Vocês dois estão no carro. Até onde vocês conseguem ir? Então o Catecismo da Igreja Católica diz que conhecer a si mesmo, saber dos seus limites, das suas fraquezas, das suas misérias, de pecados que você já caiu no passado, esse autodomínio de se conhecer, de entender até onde você pode ir, é um grande sucesso para você viver a castidade. A gente escuta todo dia as pessoas dizendo: a gente foi beijar quando a gente viu. Pô, quando a gente viu, você sabe muito bem que está esquentando, que está arrepiando, está na hora de parar e dizer: bora, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Não é? Então, a primeira dica do manual da castidade, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é você conhecer a si mesmo. Então, cuidado com uma carona que você vai dar, cuidado com uma pessoa que vai andar com você, cuidado com o horário, cuidado com o ambiente, cuidado com o clima, cuidado com o dia que você está mais carente, cuidado com o dia que você vai namorar quando você está em dias mais sensíveis, tudo isso. E aí eu não estou falando só de pecado não, viu, meu povo? Eu estou falando de hormônio, eu estou falando, as mulheres sabem quando elas estão nos seus TPMs, nas suas tensões pré-menstruais, o que acontece com o corpo dela, também durante a menstruação, também depois da menstruação. Então você precisa saber como você namora antes, como você namora durante, como você namora depois. Os homens precisam entender tudo isso. Tem dia que realmente a gente precisa tomar atitudes preventivas, e essa é a primeira receita. É conhecer a si mesmo. Segunda receita que o Catecismo nos dá são práticas de penitência, ou seja, dominar a carne. Não tem como viver a castidade no namoro se você não tomar uns banhos gelados, fizer uns jejum pão e água 1 vez, 2 vezes por semana, se não orar na madrugada, se não ficar um bocado de joelho,
né? Às vezes o joelho está doendo, você está impaciente, mas vamos rezar esse texto, esse rosário de joelho, está doendo, mas você está oferecendo. Você precisa lutar contra a sua carne. Então, se não faz um jejum, se não faz uma penitência, se não faz umas asceses, se você não tem práticas para poder lutar contra a sua natureza humana, e você sabe muito bem que Paulo, ao tratar disso, diz que nós temos as concupiscências da carne, há em nós uma natureza decaída. É por isso que Paulo diz que a gente acaba não fazendo o bem que quer e acaba fazendo o mal que não queria fazer. Então há uma natureza do homem velho dentro de nós. Então, quando você tem práticas de penitência, você vai domando isso e o homem espiritual vai sobrepondo o homem carnal. Está entendendo? Nesse manual da castidade nos fornecido pelo Catecismo da Igreja Católica, a terceira dica é obedecer os mandamentos. Na verdade, eu entendo que é um código de submissão. Então, quando você está lá, amar a Deus sobre todas as coisas, se você está trabalhando demais e está amando dinheiro mais do que a Deus, dificilmente você não vai ser casto. Por quê? Porque pecou na obediência, caiu na castidade. Guardar domingos e festas. Se você não está indo à missa, se você está muito relax, você vai cair na castidade. Não desejar a mulher do próximo. Então, se você não andar debaixo dos mandamentos, da obediência, da submissão, essa falta de ser controlado por uma disciplina vai levar você ao pecado da castidade. Tudo no mundo espiritual está ligado com tudo. Você está entendendo? Quando você erra no mandamento, quando você perde o pique, quando você cai numa disciplina, quando você deixa de obedecer alguma coisa, quando você começa a mentir para você mesmo, quando você começa a fazer as coisas escondidas, essa falta de submissão vai imediatamente levar você na queda pela castidade. A gente vê isso aqui na fazenda pelos dependentes químicos. Quando a pessoa desobedece, quando ela tenta enganar a gente, a primeira coisa que ela reclama é que ela caiu no pecado da castidade. Por quê? Porque quem não é obediente também não é casto. É por isso que na nossa cruz os votos da castidade e a obediência estão no mesmo lado, porém mais perto da cruz está a obediência, porque está escrito na nossa regra de vida: quem não é obediente também não será casto. Ok? Quarta dica do manual da castidade: praticar virtudes morais. E aqui eu quero dizer uma coisa que infelizmente não é entendida entre nós no meio religioso. A vida espiritual é feita de renunciar coisas e conquistar coisas. Então, meu nome é Moisés, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço isso. Beleza, então você disse não. E o sim? Caridade, esperança, virtude, alegria, entende? Então a igreja diz que para você controlar a castidade, você precisa praticar virtudes morais, compaixão, temperança, esperança, atos de amor, de alegria, desprender de si mesmo. Então você renuncia o que é mal e evolui naquilo que é bom. Então, para conquistar a castidade, precisa conquistar outras práticas também. Então, às vezes você está focado ali, eu tenho que ser casto, eu tenho que ser casto, eu tenho que ter casto, mas se não é amoroso, se não tem esperança, se não é prestativo, se não dialoga, se não sai de si, se não ajuda as pessoas, se não evolui no sim, também não consegue ser forte na prática do não. Tá entendendo? Quinta dica no manual da castidade: fidelidade na oração. É impossível ser casto se você não rezar o terço, se você não rezar o rosário. Já falei do jejum e da penitência. Se você não ir à missa, que faz parte dos mandamentos a ter seguido. Se você não comprar uma Bíblia, não seguir um canal de gente bacana, não escutar pregação, não fizer retiro. Se você não tiver disciplina espiritual, automaticamente você também não vai conseguir viver a castidade. Primeiro, que a vida espiritual fortalece o homem interior para lutar contra o homem exterior. Segundo, que há uma graça santificante.
que é o caso da confissão, por exemplo. Quando você confessa, além de você apagar o pecado cometido, você recebe ali na confissão um antídoto para não pecar de novo. Então, quanto mais você se aplicar a uma vida espiritual, mais você vai conseguir dominar os seus instintos, mais você vai conseguir blindar os seus desejos. Ok? Sexta e última dica do manual da castidade: a incontinência. O que é incontinência? É a não prática. E quando houver uma prática, tendo tentado até o sangue para não praticar, confissão imediata. Ficar caído nunca. O que é incontinência? Você é solteiro ou casado? Não ao pecado da masturbação. Sim ao namoro santo. Sim ao casamento fiel. Não ao olhar cobiçado. São Paulo diz que se você olhar para uma mulher ou para um homem e desejar com os olhos, foi a mesma coisa que adulterar ou pecar com a pessoa. Não ao vestir-se inadequadamente. Não ao assistir coisas que vai te levar à sensualidade, entende? A incontinência é a não prática. Então, eu, quando era solteiro, lutava para não pecar como solteiro. Hoje, como casado, tenho as mesmas lutas de solteiro e mais as lutas de casado. Os viúvos têm as lutas deles. O catecismo trata disso, da incontinência de quem ficou viúvo, quem é separado de corpos, né? Então, assim, todo mundo está aplicado a um tipo de regra, a um tipo de lei espiritual para se manter na castidade. Então, a incontinência é uma luta grande para não praticar nenhum tipo de ato físico controlado pelo seu interior. Ok? Então, nesse manual da castidade, é claro que eu não estou lendo tópicos que estão sequenciados no catecismo. Você estuda os parágrafos e entende subtendido ali esses tópicos: conhecer a si mesmo, práticas de penitência, observar os mandamentos, praticar virtudes morais, fidelidade na oração, incontinência na sua sexualidade. E já dizia Santo Agostinho, a castidade é a virtude moral, também é um dom de Deus e também é fruto de um trabalho espiritual. Olha que belíssima frase de Santo Agostinho. Primeiro, é uma virtude moral. Segundo, é dom de Deus. Terceiro, é fruto de um trabalho espiritual. Então, Deus derrama o dom e você trabalha e conquista a tão sonhada castidade. Você que acompanhou o nosso primeiro vídeo sobre a cura da sexualidade, da afetividade e da genitalidade, o parágrafo 2237 do Catecismo diz que quando você consegue a integração de uma afetividade sadia, de uma sexualidade sadia e de uma genitalidade sadia, os três integrados e equilibrados, significa a castidade conquistada. Que Deus te abençoe, espero ter ajudado você. Vamos para cima. Você que caiu, confessa, começa de novo, não permaneça caído. É possível você recomeçar em nome de Jesus. Quem te condena e quem te acusa é o demônio, porque ele é o acusador e por isso ele fere a sua consciência. Mas Deus te chama de volta, a gente te acolhe de volta. É tempo da gente retomar. Acompanhe o vídeo passado e acompanhe o próximo vídeo da nossa série Afetividade e Sexualidade. Beijo!